Irá seguir-se a leitura do texto classificado em terceiro lugar pela sua autora, Maria Eduarda Mendes Teixeira, aluno do 11º ano da Escola Básica e Secundária do Bispo Dom Manuel Carvalho. Muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que dão os alunos poderem vir aqui a este belíssimo Palácio de São Lourenço para os seus textos. Porque imaginei que teria um dia tão nobre como os meus colegas poder estar aqui neste palco que tanto intimida, mas ao mesmo tempo nos acolhe. Passo agora à leitura do texto. O meu avô lia Camões. Já lá vão 50 anos. 50 anos de Portugal livre que se reergueu da escuridão da ditadura. Naquela da madrugada da Revolução. E já lá vão 500 anos. 500 anos de Camões, príncipe dos poetas, que cantou a nossa pátria como mais ninguém fez. Dado este mote, acredito que o presente ano é um belo ano para ser português. Afinal, poder celebrar o que melhor Portugal pode escrever nos livros de história é, no mínimo, gratificante. Anuncia-se o mês de abril, mês da Revolução dos Cravos. Naquela madrugada que o país mais esperava, os capitães de abril, como verdadeiros heróis lusitanos, decidiram por fim a um regime que oprimia a nossa pátria. Ouvi tantas vezes as histórias de familiares a descrever com emoção à flor da pele a guerra colonial e a vida antes do 25 de abril. Contavam-me como naqueles anos ser português era difícil e como não se podia pensar livremente e muito menos se expressar sem ter medo de ser apanhado pela crise. Eram outros tempos, mas graças aos que naquele dia, com valentia e determinação, marcharam para Lisboa e gritaram basta, hoje posso dizer que sou livre e feliz. Foi com esses portugueses de abril que se começaram a escrever as novas páginas da nossa história. E se havia uma pessoa que me contava a produção, como só quem lá esteve sabia contar, era o meu avô João. Um homem que a certa altura se viu obrigado a ir para a guerra, mesmo sabendo que esta já estava perdida. Foi, e por sorte voltou. Mais tarde, naquela primavera de 74, uma nova era surgiu e o meu avô, muito feliz, amou abril desde então. A sua paixão não se ficava apenas pelo 25 de abril. Ele levava aos verdadeiros patriotas, como se os chamava. Enunciavam dois de destaque, mas o que trazia um brilho ao olhar era Camões. Sim, o grandioso Camões. O meu avô era uma pessoa humilde e as letras há muito que tinham ficado na escola do antigamente, como dizia. Mas vi nos seus olhos e ouvi da sua boca sempre o bichinho da leitura a sorrir. A muito custo, lá o deixaram tirar a quarta classe. Ele podia ler, o privilégio de todos os milhares que pelo caminho, uma luz que a pátria não nos deu. Gostava de ter sempre, tinha sempre muito gosto em ver o jornal, ter um livrinho, por mais simples que fosse, perto de si, para quando tivesse tempo, pudesse deliciar-se com a leitura. Um dia, na escola, a professora, que era amiga, como sempre recordou, logo viu que o meu avô amava os livros. Falou-lhe de Camões e muito ao leve, contou-lhe que havia escrito uma grande poema marítima, uma viagem portuguesa como a sonhada em Índia. Curioso como era, o avô João não descansou até que a professora lhe emprestasse um dos livros do poeta, e a partir desse dia nunca mais o largou, e a sua paixão por Camões nunca mais se apagou. Leu tudo e muito falou com a professora sobre as aventuras dos destemidos portugueses. Ainda tentou fazer um ou dois amigos lerem, mas estes eram mais virados para a brincadeira. Mas a verdade é que o meu avô abraçava os livros e nos dias de hoje seria um rato de biblioteca. Mesmo naquele tempo, como me disse tantas vezes, conseguiu descobrir o grande poeta Camões e amá-lo verdadeiramente. Uma das coisas que o meu avô mais estimava era o tal livrinho que a professora lhe tinha emprestado. Mais tarde, ela decidiu mesmo oferecê-lo, sabendo que estava em boas mãos. Era uma edição de capa primeira dos Lusíadas, já não muito antiga, mas muito bem conservada. Ele mostrava-me sempre e ficava fascinada, principalmente com as ilustrações que encontrava em cada canto.
O avô adorava o episódio em que apareceu o Adamastor e eu, muito caladinha, ouvi-o com admiração a contar a história do gigante. Se fechar os olhos, ainda consigo ver aquele sorriso contagiante e ouvir o avô a ler os estrófos com uma bela impressão. Bons tempos. Por isso, digo com toda a saudade que o meu avô era um verdadeiro patriota. Ele contava-me sobre a bravura dos portugueses que se lançaram ao mar sem nunca olhar para trás, em busca de um novo mundo. Heróis que levaram o melhor do nosso povo além mar para todo o mundo e em busca de um novo mundo. Heróis que provaram que a ocidental praia lusitana era feita de gente de grande coragem e coração. Ele lia sobre a epopeia que glorificava todos os portugueses que, com muito sangue, suor e lágrimas, deixaram a terra que tanto sublimaram e que, por isso, para irem além do horizonte, encontraram o mar largo. Os nossos antepassados estiveram na linha da frente dos descobrimentos e foram os verdadeiros pioneiros da globalização. Ele dizia que Portugal, este país que muitas vezes se vê pequeno, orgulha-se e honra a ideia daqueles que souberam lidar, os mais pequenos que foram os maiores. Portugal foi o berço de Camões, aquele que soube cantar o caminho da imortalidade. O sublime poeta que teve no fado a criação da perfeita obra lusitana, libertando-se da lei da morte, imortalizou a genial aventura lusitana. E falo de tudo isto porque, para mim, pensar em Portugal é pensar em Camões, é pensar em Abreu, mas é também pensar no meu avô. Para mim, ele surge como um exemplo de todos aqueles que contaram a nossa história e que desejaram, lutaram e trouxeram a liberdade. Eu tenho um orgulho enorme de ter herdado este espírito patriota. Mesmo sabendo que o nosso país é geograficamente pequeno, na verdade, é gigante. A sua história, que remonta a 1143, está repleta de episódios que testemunham que o nosso povo é humilde, amável, resiliente, corajoso e, acima de tudo, único. Avô, não te deixo uma epopeia, mas fica a saudade de te ouvir falar orgulhoso dos feitos deste país que tanto me fascinam. Com 17 anos de vida, nos 50 anos de Abril e nos 500 de Camões, contando de ti, despertei as histórias da vida dos portugueses, porque só com memória descobriremos o verdadeiro significado do